Não é segredo para ninguém que o país está dividido de uma forma muito intensa no debate político-ideológico e já há alguns anos. Isso tem afetado a vida de muitas pessoas, inclusive na igreja brasileira. Só que as pessoas estão debatendo muitas vezes sem entender exatamente quais são os conceitos. O que é ideologia? O que é partido político? O que é direita ou esquerda? Só existe direita e só existe esquerda? Para que possamos discutir de uma forma mais inteligente, de uma forma mais racional, menos emocional e não pagar muito mico nas nossas conversas com nossos amigos e familiares, convido vocês a participarem de mais uma conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Bom, pessoal, para começo de conversa, é importante deixar claro que este vídeo não tem o objetivo de ser doutrinador, tampouco de ser indutor, ou seja, querendo induzir vocês a abraçar alguma ideologia política ou ideologia. Não é essa a questão. Sua função é puramente instrutiva, para que vocês possam conhecer mais e melhor os conceitos aos quais dizem que acreditam, defendem e por eles votam, para que possam ter certeza se é isso mesmo que vocês creem e por que apoiam como a melhor solução para a sociedade brasileira. É puramente educativo, digamos assim. Pode ser que, eventualmente, uma preferência minha se sobressaia a usar algum adjetivo, alguma forma, alguma colocação, mas não tem essa intenção. Procurarei me policiar o máximo possível para ser isento e não transparecer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, embora isso seja quase impossível, na verdade. Vamos começar? Vamos começar pelos tipos de governança. No passado remoto haviam os patriarcas, que eram os chefes de família. Abraão, por exemplo, era um patriarca, assim como Isaac, como Jacó. Depois surgiram os líderes de clãs, quando essa família crescia e se tornava um grupo maior, até que se tornava um chefe de uma tribo. E como, por exemplo, os caciques das tribos indígenas. Mais tarde, esses grupos foram crescendo, se aglutinando e surgiram os reis das cidades-estados. Por exemplo, na Bíblia nós temos passagens que falam do rei de Samaria, que é uma cidade-estado. Tinha um rei daquela única cidade. Assim como na Grécia havia os estrategos, que eram os líderes das cidades-estado, como Atenas, por exemplo. O mais famoso era Péricles. Daí surgiram as nações e começaram a surgir os reis de nações. Como, por exemplo, rei Davi, que era o rei de Israel. E essas nações cresceram e se tornaram impérios. Mais tarde, por meio do surgimento da democracia e da sua evolução, surgiu a República. A República mais antiga que se tem notícia é a República Romana, que mais tarde caiu quando Júlio César se tornou imperador de Roma, ou talvez o último ditador até que o seu sucessor se tornou de fato imperador. E aí nós temos um longo período de monarquia, sendo o sistema de governança padrão no mundo ocidental. A monarquia ela evoluiu, de certa forma, em duas correntes. A monarquia absolutista, onde o rei é a representação do Estado e é um poder absoluto, quase divino, sobre todo o povo, como aconteceu na França, e havia a monarquia constitucional, como se desenvolveu na Inglaterra, onde o rei tinha que assinar uma constituição e se comprometia a seguir aquelas leis. O rei não estava acima da lei, mas era subordinado à lei. E com todos os excessos da monarquia absolutista veio a Revolução Francesa, que aboliu
a monarquia e surgiu uma república. De forma semelhante, quase na mesma época, até um pouquinho antes, nos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, veio o processo de independência e de lá surgiu uma república também, uma república democrática de moldes liberais, que é a democracia norte-americana. Já aqui no Brasil, mais tarde, em 1822, o processo de independência não gerou uma república democrática, mas uma monarquia que, apesar de ter uma constituição, no seu primeiro reinado teve algumas características também absolutistas, se tornando mais constitucional do segundo reinado de Dom Pedro II. Por fim, ela caiu e surgiu em 1889 a República Brasileira, que foi evoluindo até se tornar de fato uma república democrática. Além desses sistemas, há também os sistemas das ditaduras, que é um sistema autoritário, impositivo, muitas vezes altamente militarizado, onde o poder executivo é exercido por um ditador, seja ele civil ou militar, que impõe pela força a sua governança sobre o povo. Não é um sistema democrático, não há liberdade de imprensa, o judiciário é aparelhado para que a vontade daquela estrutura de poder se mantenha. Exemplos de ditaduras, nós temos o exemplo de direita, a ditadura de Idi Amin Dada, que foi em Uganda, na África, temos de esquerda a ditadura de Fidel Castro, em Cuba, e diversas outras semelhantes. A ditadura não tem um viés de direita ou de esquerda, porque ela se caracteriza pela força autoritária. Pode ser para um lado, pode ser para um outro, dependendo do país. Que surgiu a partir dos anos 30 foi o fascismo. O fascismo ele começa de uma forma democrática, ou seja, seus representantes são eleitos, mas eles tomam o poder de dentro para fora e vão corroendo as estruturas de poder para se perpetuarem no poder, se transformando, assim, de fato, numa ditadura. O exemplo clássico é o fascismo italiano, temos também o nazismo alemão. Uma característica muito forte no fascismo é o personalismo, o líder autocrata. Então nós vemos em muitos países de natureza fascista a personalização da liderança, a ponto desse sistema ganhar o nome desse governante. Por exemplo, peronismo na Argentina, nós temos salazarismo em Portugal, nós temos o franquismo na Espanha. Então são sistemas que mostram que o líder é o governante, não um sistema, não uma ideologia. Um exemplo mais contemporâneo, nós temos o chavismo na Venezuela. São características que podem ser tanto à direita quanto à esquerda. E isso leva a uma outra questão. O que é direita e esquerda? Aliás, só tem direita e esquerda? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de falar sobre direita e esquerda, eu esqueci de falar uma coisa importante. O que é o sistema democrático? O sistema democrático ele tem início com os filósofos liberais como John Locke e como John Stuart Mill, entre outros, que começaram a desenvolver um sistema que pensava num governo eleito pelo povo, com representantes do povo e com um judiciário independente. E aí surgiu o atual sistema que é adotado não apenas no Brasil, como nas principais democracias do Ocidente, que é a República Democrática Representativa. Nós temos um presidente eleito pelo povo, nós temos um Congresso também eleito pelo povo, e nós temos um judiciário que é indicado pelo presidente, que foi eleito pelo povo, e chancelado pelo Congresso, que também foi eleito pelo povo. São três poderes que procuram se harmonizar na governança de uma nação. Por isso se chama esse sistema de freios e contrapesos. Ele foi elaborado para evitar que um poder se sobreponha sobre o outro. Então o sistema democrático ele foi feito para ser equilibrado, para que não haja autoritarismo.
E justamente por isso forças que são autoritárias não gostam dele, porque creem que a melhor forma de governo seria um salvador da pátria que possa governar de forma plenipotenciária, ou seja, com plenos poderes para decidir o que é certo e o que é errado. Mas voltando ao que eu queria dizer desde o início, a questão de direita e esquerda. Temos que entender uma coisa. Estamos vivendo uma época muito polarizada, como eu disse. Na polarização, as pessoas tendem a querer ganhar no grito a discussão e os extremados são os que gritam mais. Então quem está mais nos extremos ideológicos tende a dizer que o outro é seu oposto. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que a simplificação. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa de extrema direita. Se eu sou uma pessoa de extrema direita, eu acredito que o meu sistema de governança é o correto, a minha visão ideológica é a correta, e que não pensa igual a mim é inimigo do país, tem que ser silenciado, tem que ir para Cuba. E aí eu acho que todo mundo que não é extrema direita é esquerda. Mesmo que a pessoa seja de centro e mesmo que a pessoa seja de direita, pelo simples fato de não pensar igual a mim, se torna, na minha cabeça, na minha visão distorcida, esquerda. Na extrema esquerda acontece exatamente só que em sentido contrário. Quem é da extrema esquerda tende a achar que todo mundo é de direita ou, como eles falam, burguês ou fascista. Mesmo que a pessoa seja de esquerda. Mas como não faz parte daquela micropanela dele, ele acha que é seu adversário político e tem que ir para o Haiti ou tem que ir para Myanmar, para citarmos países que costumam ter golpes militares de direita. A questão é que as ideologias são bem mais complexas que isso e as divisões também são. Simplificando um pouco a coisa, mas não tanto quanto o pessoal extremado costuma fazer, vamos colocar da seguinte forma: existe a extrema-direita, existe a direita, existe o centro, existe a centro-esquerda, existe a esquerda, existe a extrema-esquerda. É uma gradação. E essa gradação não diz respeito a tudo o que se pensa. Basicamente, quando falamos de esquerda e direita, nós estamos falando de política econômica e trabalhista. Espera aí, Robson, não entendi. Então quer dizer que aborto não tem a ver com uma coisa de esquerda? Não, não é uma coisa de esquerda, nem é coisa de direita. Nessa linha direita e esquerda, nós estamos falando de capitalismo versus socialismo ou versus comunismo. Nós estamos falando de sistemas econômicos. Por exemplo, no comunismo, a pessoa acredita que os meios de produção têm que ficar na mão dos trabalhadores. Isso, simplificando, significa estatização. O governo controla tudo na economia do país. É também conhecido como sistema de economia planificado. Na extrema-direita, nós temos o oposto disso, que é o libertarianismo, onde o governo não controla absolutamente nada, nem promove leis que possam controlar, somente o básico do básico. O livre mercado é completamente livre para fazer o que bem entender. São duas visões extremadas. Numa, o povo fica à mercê da vontade do governo, noutra, o povo fica à mercê da vontade dos empresários. Se quiserem formar um cartel, por exemplo, para controlarem preços e botar o preço lá em cima, pode. O governo não vai ter muito controle para evitar isso. Se quiserem mudar a fórmula para gerar mais lucro de algum produto ou de algum consumo, mesmo que possa fazer mal à saúde, vai poder, porque o governo vai ter pouca capacidade de controle. Já no outro lado, a pessoa não tem nenhuma iniciativa para criar nada que seja novo ou interessante, porque tudo é nas mãos do governo. Porque uma das bases do capitalismo é a livre competição para que haja aperfeiçoamento. E isso de fato funciona. Basta comparar como são os automóveis numa sociedade capitalista normal, comparado com o que eram os automóveis numa sociedade comunista, onde não havia evolução, não havia melhoria, não havia qualidade, não havia nada, porque não havia capacidade de escolha do cliente. Ou ele comprava aquele carro ou não comprava nenhum, porque só havia aquele carro. Já no sistema capitalista, esse carro aqui não me atende, vou comprar do concorrente. Esse carro não tem ar-condicionado, aquele tem, vou comprar aquele outro que tem, e por aí vai.
E no meio disso existe uma gradação de tons. Alguns que vão querer, sim, eu quero uma economia capitalista, mas eu quero que o governo controle para que haja garantia de que haja uma boa qualidade. Então tem que ter a vigilância sanitária, tem que ter normas de pesos e medidas, tem que ter leis para impedir a cartelização, para que eles se juntem para combinar preço. E tem outros que vão querer uma economia um pouco menos estatizada. Vamos abrir um pouquinho para poder ter iniciativa privada, para trazer mais lucro. Mais ou menos o que está começando a acontecer, aliás, já acontece até um bom tempo, na China. A economia da China é um sistema de governo ainda comunista, mas onde há mais liberdade comercial se compara, por exemplo, a mais extremada Coreia do Norte. Mas ainda assim, muito longe da liberdade comercial do que haveria num país europeu, num país como os Estados Unidos. Então, quando nós falamos de esquerda e direita, estamos falando de economia e de leis trabalhistas. Falando agora sobre leis trabalhistas. Um sistema liberal, que é um sistema de direita, prevê menos leis trabalhistas, menos proteção ao trabalhador. Então, o empresário tem mais facilidade para demitir, o trabalhador tem menos condições de pleitear melhores condições de trabalho, e se for demitido, ele que se vire, porque a justiça não vai ajudar muito, porque não há leis prevendo essa ajuda. Então o trabalhador fica à mercê da vontade do empregador. Isso é um sistema mais liberal. Você tem menos férias, não necessariamente remuneradas, você vai ter menos proteção, como plano de saúde bancado pela empresa ou não, você vai ter menos proteção, como, por exemplo, fundo de garantia ou então auxílio-desemprego. Um sistema plenamente liberal é você e você. É basicamente o darwinismo aplicado na economia. E há no meio do caminho disso as gradações entre a centro-esquerda, centro e centro-direita que tentam equilibrar isso. Tudo bem, a economia vai ser capitalista, mas vamos dar algumas proteções para o trabalhador para ele não ser esmagado pelo poder de político e econômico que o empregador tem. E aí você tem leis que possam permitir. Vamos dar um seguro de desemprego de X valor por tanto tempo. Vamos colocar um FGTS, ou vamos colocar que a carga horária de trabalho vai ser 40, 44, 48 horas. Tudo isso são questões que são negociadas via Congresso. Então nós temos esta questão. Quando pensamos em direita e esquerda, temos que pensar mais na questão trabalhista e econômica. E quanto à questão do aborto, Robson? E a questão das drogas? Onde que fica isso? Isso fica em outra linha. Nós falamos agora de esquerda e direita. Agora nós vamos falar de conservadorismo e de liberalismo social. Como assim? Isso não é de esquerda? Não necessariamente. O liberalismo ele preconiza total liberdade do mercado em detrimento do Estado. Só que ele também preconiza a total liberdade do indivíduo em detrimento do Estado. Isso é o conceito de direita. Nesse conceito significa que o Estado não tem que se meter na sua vida particular. Você é adulto e você decide o que vai fazer da sua vida. O problema é que para a galera da esquerda, o Estado tem que pensar no conjunto da sociedade. Então, se um indivíduo quer ter alguma decisão da vida dele que possa prejudicar outras pessoas, ou até mesmo ele próprio, o Estado tem que intervir para evitar que isso aconteça. Por quê? Porque isso pode gerar mais custo para ele, Estado. Porque vivemos em sociedade e ninguém é uma ilha. E cabe à política, por meio do Congresso, por meio do Executivo e do Judiciário, com as leis que foram aprovadas pelo Congresso, chegar à conclusão para cada sociedade qual a melhor forma de organizar isso. Por exemplo, no nosso Brasil, a bebida alcoólica, que é considerada uma droga, é liberada para pessoas maiores de 18 anos.
O cigarro, que é a base de tabaco e nicotina, que também é uma droga e também tão viciante ou mais do que o álcool, também é liberado para pessoas maiores de 18 anos. Já outros tipos de droga, como maconha, cocaína, crack, LSD, são proibidas para qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Um liberal radical, e esse liberal radical pode ser tanto de direita ou de esquerda, e isso é que gera as confusões, vai dizer, não, isso é direito do indivíduo. Ele que vai decidir o que ele vai fazer da vida dele. Se ele vai se arrebentar, o problema é dele. Só que numa sociedade que tem, por exemplo, o SUS, que é um sistema onde toda a população paga por meio de impostos para que a pessoa fique internada e seja tratada, deixa de ser um problema só dele para ser um problema de toda a sociedade. Aí o liberal, que é de dizer, não tem problema, acaba-se com o SUS e cada um paga a sua conta. Aí você gera um outro problema social, porque vai ter muita gente que não vai ter dinheiro para poder se tratar no hospital de uma simples diarreia. A questão é que cada país tem que desenvolver quais são as políticas públicas adequadas para a sua realidade social. Não quer dizer que se eu copiar os Estados Unidos, o Brasil vai prosperar, ou se eu copiar a Dinamarca, o Brasil vai prosperar, se eu copiar Cuba, o Brasil vai prosperar. Não. Cada país tem sua própria realidade, sua própria cultura, sua própria história, e por isso que existem os sistemas políticos como executivo, legislativo e judiciário para discutirem, para chegar qual a melhor solução para a prosperidade daquele país dentro daquela realidade. E aí nós temos essa questão. Você vai ter tanto pessoas de direita quanto pessoas de esquerda que vão ser favoráveis à descriminalização das drogas por motivos diferentes. Como eu disse, eu vou colocar minha opinião aqui. Pessoalmente, eu sou contra isso. Não acho que liberar o acesso a substâncias que possam não apenas prejudicar a saúde da pessoa, mas como alterar o seu estado de consciência, seja algo benéfico. Não vejo como isso pode ser bom. Tem países que têm feito isso? Tem. Os Estados Unidos, que é um país liberal, eu tive lá a trabalho alguns anos atrás e eu vi lojas que vendiam maconha. Na sociedade americana, eles costumam chamar quem é a favor desse tipo de liberação de esquerda. Mas, na verdade, lá nós temos dois tipos de direita. Uma direita mais conservadora e uma direita mais liberal. Porque essa questão não é, de fato, de direita e esquerda. Vou dar um outro exemplo prático sobre isso. Recentemente, devido à pandemia, nós tivemos pessoas que disseram que eram contra se vacinarem porque não confiavam nas vacinas que estavam sendo produzidas. Não vou entrar aqui no mérito da questão da qualidade da vacina, apenas pegando um exemplo. E essas pessoas, para ironizarem as pessoas que eram a favor, diziam, meu corpo, minhas regras, porque esse é o lema usado pelas pessoas que são favoráveis ao aborto. E isso é uma questão liberal, porque meu corpo, minhas regras significa a liberdade do indivíduo sobre o Estado. Isso é o conceito mais de direita do que de esquerda, se pensarmos do ponto de vista da filosofia liberal, que surgiu no século XVIII para XIX, lá, com Locke e outros. Mas que foi adotado, não apenas no Brasil como nos países, também por partidos de esquerda. E aí gerou essa confusão muito grande. Porque países radicalmente de esquerda, como, por exemplo, Coreia do Norte, China, ou na antiga União Soviética, não tem essa de meu corpo, minhas regras. Não tem essa de você poder usar drogas. Não tem essa nem mesmo da pessoa poder praticar o homossexualismo. Era proibido por lei. Porque o Estado prevalecia sobre o indivíduo. Então nós temos que tomar um certo cuidado com esses conceitos, porque de fato confundem a cabeça da gente. Então pensemos da seguinte forma. Estamos falando de economia, estamos falando de leis trabalhistas, estamos falando de direita e esquerda. Estamos falando de comportamento, então nós estamos falando de conservadorismo e liberalismo social ou progressismo, como o pessoal da esquerda costuma chamar essa questão. São linhas diferentes. Imagina um quadrante, direita, esquerda, conservadorismo, liberalismo. E você vai se posicionando em cada uma dessas partes.
Uma pessoa pode ser de esquerda na economia, mas ser conservadora no comportamento. Outra pessoa pode ser liberal na economia e liberal no comportamento. Então ela não é de esquerda, embora na nomenclatura norte-americana pudesse até ser chamada dessa forma. Por exemplo, membros do Partido Democrata podem ser liberais na economia, no governo nos Estados Unidos, e serem liberais também no comportamento. Para um republicano, ele seria considerado um esquerdista. No Brasil, nós seguimos mais uma nomenclatura europeia. Então, a pessoa pode ser chamada de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, liberal, social-democrata e por aí vai. Na Europa, a maior parte dos países prósperos são sociais-democratas, ou seja, tentam conciliar os benefícios do capitalismo sem, contudo, abrir mão de direitos sociais. Robson, a igreja é para ser de direita ou para ser de esquerda? Eu tenho visto muito post dizendo que quem é crente não pode ser de esquerda. Olha, a igreja é para ser do alto. A igreja não é para ser de direita ou de esquerda ou de centro. Porque a igreja não faz parte de nenhuma ideologia humana. A igreja é o corpo mítico de Cristo comprado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A igreja é a proclamadora de uma outra mensagem chamada Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo é superior a qualquer ideologia humana. Não apenas em profundidade, como também em amplitude. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que toda e qualquer ideologia humana, ela na teoria procura preconizar o bem da sociedade. Se isso vai acontecer ou não é outra questão. Mas ela procura justificar a sua existência dessa forma. Então ela vai procurar cobrir algumas áreas, só que também deixa outras de fora. O Evangelho cobre todas, porque o Evangelho é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então toda ideologia procura ser meio que cosplay do Evangelho, procura ser uma promessa de redenção, de melhoria da sociedade, paraíso aqui na Terra. Por isso é falha. Porque não tem como haver redenção numa sociedade pecaminosa, numa sociedade formada de pecadores. Não tem sociedade que dê certo se o ser humano continua imerso em seus próprios pecados. Por isso não vai funcionar, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja liberal ou seja conservadora. O pecado corrói a tudo que ele toca. Então nós temos sociedades conservadoras altamente pecadoras, nós temos sociedades liberais altamente pecadoras, nós temos sociedades comunistas altamente pecadoras, nós temos sociedades capitalistas altamente pecadoras, porque elas não têm capacidade de redimir o homem. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso, porque proclama a verdade de que Cristo morreu para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, não existe essa história de que a igreja vai transformar uma sociedade. Não vai. Não vamos cair em ilusões político-ideológicas. Nós não somos desse mundo porque o nosso Senhor Jesus Cristo também não é. Ele disse bem claro para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Ah, mas eu acho que a igreja tem mais afinidade com essa ideologia. Deus disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Não há ideologia humana que se compare à palavra de Deus, nem que possa substituí-la, nem que possa complementá-la. É um erro muito grande quando começamos a ler a Bíblia pelas lentes das ideologias, sejam as ideologias marxistas, sejam as ideologias liberais. Ao contrário, nós temos que ler as ideologias desse mundo com as lentes do Evangelho, porque elas é que vão mostrar os erros de cada uma delas. Porque os céus e a terra passarão, e as ideologias contidas nessa terra também passarão com ela. Mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Então o cristão tem que ter uma visão cética sobre a política. Sim, ele tem que estudar,
tem que ver qual política é mais adequada àquilo que ele acha que é melhor para a sua cidade, estado ou país, votar de acordo com a sua consciência, mas acima de tudo, analisar tudo e filtrar o que é bom, à luz da palavra de Deus. Porque se ele fizer isso, vai perceber que nenhum candidato preenche a 100% o que a palavra de Deus exige de um cristão. E nenhuma ideologia junto. Todas elas têm pegadinha, todas elas têm armadilha, todas elas têm pontos que nos afastam do Evangelho. O coração do cristão não pode estar na política nem na ideologia, porque Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, porque devemos amar um e odiar o outro. Devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, porque tudo isso vai passar. E quanto mais a igreja se prender com as leis desse mundo, com as ideologias desse mundo, com as filosofias desse mundo, mais terrena ela será, mais temporal ela será e menos espiritual ela será. Quanto mais a igreja buscar o poder dos homens, menos terá o poder de Deus. Porque não podemos servir a dois senhores. É necessário que a igreja tenha consciência para o que ela foi chamada, por quem ela foi chamada e para que ela foi chamada. Não foi para debates vãos, não foi para discussões tolas, não foi para tentar se sentir melhor do que o seu próximo porque tem uma determinada ideologia diferente da dele. Todas as ideologias irão passar. Todos os padrões comportamentais irão passar. O que vai ficar é a palavra de Deus. Que possamos ser aprovados pelo Senhor quando Ele vier nos buscar, porque fomos fiéis a essa palavra. Por enquanto é isso que eu tinha para falar para vocês. Até uma próxima caminhada.